Então também o Elias e o Moisés que apareceram a Jesus também não saberiam quem era Jesus, tinham esquecido de tudo. Também, quando Jesus fala sobre o rico e Lázaro, o rico não iria conhecer o Lázaro. A Bíblia diz que ele olhou ao longe, em cima, olhou para cima e viu lá o Lázaro, no seio de Abraão. Se morresse e perdesse a consciência de tudo, então o rico também não diria para Abraão: Abraão, estou sofrendo aqui terrivelmente. Manda o Lázaro colocar e molhar a ponta do dedo, passar na minha língua, que eu estou sofrendo em tormento aqui. Então não estaria sofrendo. Também não teria conhecido Abraão e nem Lázaro. Se ele não tivesse mais consciência do passado, das coisas, dos seus parentes, ele não teria dito: pai Abraão, manda alguém lá pregar para os meus parentes. Olha só, se tornou de repente missionário. Estava no inferno, se tornou missionário. Devia ter se tornado antes. Agora não tinha mais jeito. Agora queria que o Abraão mandasse alguém, mandasse o Lázaro ou alguém ir lá pregar para os seus parentes, para eles não irem para aquele lugar terrível. Olha só, lembrou-se dos seus parentes, sabia que eles viriam para o mesmo lugar que ele estava, porque também eram ímpios. Tinha consciência normal, sabia de tudo, conhecia. Então, veja bem, para com esse negócio de ficar dizendo que quem morreu esqueceu de tudo, não tem mais consciência de nada. Então Jesus ensinou a verdade, falou, nós não podemos nunca falar que Jesus mentiu. Não podemos nunca admitir nem por um segundo que Jesus está errado. Então se Jesus falou, está certo e pronto, tire esse negócio da cabeça, aceite logo. Jesus ensinou, existe consciência após a morte, o ser humano está vivo, ou vivo para ir eternamente para o lago de fogo e enxofre, ou vivo eternamente para estar com Deus para sempre na Nova Jerusalém, na Nova Terra. Então Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. E Jesus falou sobre isso, ele diz, não é? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se fosse de mortos que não tem consciência em nada, ele não ia dizer que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já morreram, acabaram a consciência, acabou tudo. Não teria como Deus ser Deus de mortos. Então Deus é Deus de vivos. Então você ensine assim, preste atenção nisso, cuidado para não ficar dizendo por aí que as pessoas vão esquecer as coisas depois que morrer. O que vai acontecer é o seguinte: vai ser tão maravilhoso estar com Deus e num lugar tão bom, que é a Nova Jerusalém, que tudo o passado, todas as coisas antigas vão perder o valor, vão ser esquecidas. Mas não que Deus tirou a consciência da pessoa. É porque quando você conhece uma coisa tão boa, a sua vida anterior parece assim uma nuvem, parece uma coisa que passou, uma fumacinha do passado, né? Se tornou tão importante o presente que o passado foi ficando para trás, foi sendo esquecido. É isso que vai acontecer. O estado intermediário dos ímpios. Eles vão para o Sheol ou Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Salmos 9:17. Nesse estado intermediário, aguarda o seu julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, seio de Abraão. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está isso no versículo 23. Para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Provérbios 15:24. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormentos, versículo 23, e clamava pedindo misericórdia, versículo 24. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão, primeira epístola de Pedro 3,19. E ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra, como está no versículo 28 aí da palavra. As Escrituras Sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 26. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram a oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram suas advertências. Versículo 27 a 31. Então os ímpios, está aí bem claro, estarão então no Hades, que é o que? A parte dos ímpios. E que agora ficou sendo uma parte só. Que antes era Sheol, tinha duas partes, né? Parte do ímpio, parte do justo. Jesus leva a parte do justo, agora é paraíso, está para cima. E agora embaixo fica o quê? O Hades, que é o inferno. E aí é só para ímpios, que estarão ali
até o dia do juízo final. É um lugar de sofrimento, de tormento, de angústia. O som que se ouve lá é ai, ai, ai. Já na parte dos justos, que agora é paraíso, o som que se ouve lá é santo, 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 glória a Deus. Lá se ouve adoração, louvores, todos alegres, felizes. No inferno é só ai, é tormento, é angústia, é dor, é sofrimento. Então é dito bem claramente, quem está aí não passa para cá. Ou seja, quem está no inferno nunca chegará ao paraíso. Ao contrário do que ensina aí essa doutrina do purgatório, né? E ao contrário do que ensina aí também os espíritas, que a pessoa vai se aperfeiçoando até chegar à luz. Não tem jeito. Morreu, ou vai para o inferno e fica lá até o dia do juízo final e é lançado lá de fogo e enxofre, para ficar eternamente lá, ou então vai para o paraíso quando a pessoa morre e é salva, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ali vai ficar até o dia do arrebatamento. Na parte 3 nós temos aí o destino final dos mortos. Após passar então pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para desprezo eterno, como está em João 5, 28 e 29. Então, tópico 1, o estado final dos salvos. Tópico 2, o estado final dos ímpios. Tópico 1, o estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, Romanos 8, 11, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus para toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis, como está em 1 Coríntios 15, 42 a 44. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus ao ressuscitar. Filipenses 3, 21. Então agora o estado final então, dos justos. Veja bem, aí nós temos que dividir direitinho aí em 3 etapas, né? Primeira etapa, arrebatamento da igreja. Segunda etapa, ali a ressurreição no final da grande tribulação. E a terceira etapa, final do milênio. Então são 3 etapas aí. Então, destino final dos justos. Então, aqueles que estão vivos hoje são salvos. E aqueles que já morreram, salvos. Então, eles vão ser arrebatados e vão estar para sempre na Nova Jerusalém, morando com Deus eternamente. Agora, aqueles que durante a grande tribulação aceitaram Jesus, são salvos, foram degolados, morreram perseguidos ali durante a grande tribulação, não aceitaram o sinal da besta, morreram degolados. Então, no final da grande tribulação, eles também ressuscitam. Essa ressurreição deles é a mesma, igual a de Jesus, igual daqueles que morreram salvos, é um arrebatamento. Não tem a palavra arrebatamento, mas é uma ressurreição do mesmo jeito. Então eles estarão também com a igreja, fazem parte aí, só não participaram o quê? Do tribunal de Cristo, né? Não receberam ali galardão, porque tiveram que morrer para serem salvos, deram suas vidas. São salvos? São. Então Deus os recebeu como salvos? Sim, foram salvos. No final da grande tribulação eles ressuscitam, terão corpos gloriosos também, estarão junto com a igreja no governo de Jesus na terra durante 1000 anos, em corpos gloriosos, morando na Nova Jerusalém. Não confunda aí as coisas. Então veja só, existe ainda uma outra parte, que é aqueles que morrem salvos ou estão salvos no milênio. Então acabou o milênio, tem uma ressurreição, e esses salvos do milênio vão também para a nova terra. Estarão lá, na nova terra, novos céus, aí está o quê? A Nova Jerusalém, Deus presente aí junto com a igreja. Então essas pessoas estarão vivendo no milênio. Porque lá diz assim que os reis da terra trarão então a sua glória e tal para Deus ali na Nova Jerusalém, vão comer ali do fruto, né? Da árvore da vida, todo mês tem que comer daquele fruto e tal. Então essas pessoas que estarão aí, esses reinos, essas pessoas são salvos do milênio, que estarão aí na nova terra. Deus estará na Nova Jerusalém. Então haverá ali nações, várias nações.
se formarão com os povos que vieram do milênio. É fácil entender isso. Estarão para sempre ali com o Senhor. Então, qual é o corpo dos salvos? Semelhante ao corpo de Jesus, né? Então, nós que fomos arrebatados. Tópico 2, o estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Seu destino final é o lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Ali os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo e do falso profeta. Apocalipse 20, 10, 21, 8. Atualmente, muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno, estes receberão castigo eterno por tudo o que fizeram de mal. 2 Tessalonicenses 1, 9. Então, destino final dos ímpios, todo aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que não foi justificado pela sua fé em Deus, desde Adão, o primeiro homem, até o último homem na terra, no final do milênio, todos que morreram sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos que não foram justificados, então eles vão comparecer diante do trono branco e vão ser julgados no juízo final e depois lançados no lago de fogo e enxofre. Então, esta a Bíblia diz que é a segunda morte. Por quê? Porque agora nunca mais eles sairão de lá, nunca mais terão, nem ouvirão mais a voz de Deus. Então, é vergonha e desprezo eterno. Desprezo quer dizer afastamento completo de Deus, nunca mais poderão nem ouvir a voz de Deus. É um desprezo eterno. Então estarão eternamente ali, em sofrimento, no lago de fogo e enxofre. Então tem muita gente achando que, não, Deus é muito bom, Deus não vai fazer isso com a gente não, Ele nos ama muito. Só que Deus também é juízo. Deus é justo. Olha lá, o Espírito Santo convencerá o homem que do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem está em pecado, afastado de Deus, não quer saber de Deus. Existe o quê? Uma justiça dizendo, quem se arrepende e deixa o pecado é salvo. Mas quem não se arrepende e não deixa o pecado é condenado. É justiça. E existe o quê? O juízo preparado para aquele que não se converte, aquele que não aceita Jesus como seu Salvador, aquele que não se arrepende de seus pecados, aquele que não deixa o seu pecado. Existe um juízo preparado para ele. Então, Deus é amor, Deus nos ama tanto que deu até o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele faz de tudo para que a pessoa seja salva. A pessoa liga a televisão, está falando de Deus. A pessoa anda na rua, tem alguém pregando. Está no seu trabalho, tem alguém falando de Jesus para ele. Está no seu divertimento, alguém fala de Jesus para ele. Qualquer lugar que ele estiver, alguém está lá falando de Jesus para ele. Mas ele não quer saber. Ah, mas aquele que nunca ouviu a pregação do Evangelho, mas existe lá uma natureza mostrando que Deus existe. Existe a sua consciência dizendo que existe um ser que criou todas as coisas. Se ele se interessar, Deus manda alguém pregar para ele. Com certeza, em qualquer lugar que ele estiver. Então, as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno e depois no lago de fogo e enxofre para sempre. Como diz aí na palavra de Deus, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então a conclusão diz: o estudo da escatologia é um dos mais edificantes para a igreja em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus poderá acontecer a qualquer momento. Então veja só, esse trimestre nós estudamos aqui e foi maravilhoso estudar sobre escatologia. Muitos desviados voltaram para a igreja, muitas conversões aconteceram. Nós mesmos pregamos em vários lugares e sempre teve aí salvação de almas. Essas lições foram maravilhosas, devem sempre ser lembradas e sempre ser pregado, ensinado sobre isso, independente de ter lição na escola ou não. É muito importante esse assunto, escatologia, né? O estudo das últimas coisas, saber o futuro, o destino final de cada um. Temos em mente que Jesus pode voltar hoje. Devemos viver pensando, Jesus pode voltar hoje. Devemos sempre estar prontos.
Então que você possa prosseguir com o estudo da escatologia bíblica. Leia a palavra de Deus, ore, jejue, esteja aguardando o maior acontecimento escatológico de todos os tempos, o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo.